Amém, amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos. E primeiro eu quero agradecer pela oportunidade aqui de poder estar compartilhando um pouquinho mais da palavra com todos os irmãos. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos, eu quero fazer uma oração para que a gente possa começar, por favor. Senhor maravilhoso e santo Pai, aqui mais uma vez venho pedir a Ti, Pai, pedir da Tua misericórdia, Pai, para que, se for da Tua vontade, Senhor, o Senhor possa me usar, ó Deus, para trazer esta mensagem diretamente do Senhor, Pai, para todos esses que estão de coração e ouvidos abertos, Pai, a Te ouvir. Não a mim, Pai, não a mim, porque de mim não saem boas palavras, Pai, mas eu sei que as palavras que saem são diretamente do Senhor, Pai. Por isso eu peço agora, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E toca agora, Espírito Santo, naqueles corações que vão receber esta mensagem, Pai. Se há algum coração endurecido agora, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai amado, possa estar tocando e transformando, Pai, corações de pedra em corações de carne, Pai, que possam ser sensíveis à voz do Teu Espírito, Pai amado, em nome de Jesus. E como diz a Tua palavra, Senhor amado, que nenhuma palavra volta vazia. Então que essa semente seja lançada no coração de cada um aqui agora, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Amém. Bom, irmãos, o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje aqui, sinto informar, não é novo, isso já está escrito há muito tempo, né? Como todas as cartas aqui, todos os livros da nossa Bíblia já estão escritos há muito tempo, mas gosto de fazer esse paralelo aqui com os dias de hoje. A cada texto que eu leio, a cada texto que eu compartilho, parece de uma forma assim tão antiga, escrito, muita gente olha e não valoriza tanto, mas esquece de que este livro que nós lemos, de que a nossa Bíblia, ela é mais atual do que qualquer notícia que possa sair amanhã, né? Então eu gosto de ler isso escrito para um povo, para um tempo, para tantos anos que se passaram, mas ao mesmo tempo ela é tão atual e ela é tão clara para os dias que nós estamos vivendo hoje. E eu quero começar falando aqui de uma das cartas escritas por Paulo, e o testemunho que a irmã nos trouxe agora me acrescentou muito a essa mensagem aqui. Eu quero agradecer a ela pelo testemunho, pelo tempo de, de catolicismo, pelo tempo de dúvida que ela teve, mas glórias a Deus que ela tomou a posição, tomou a decisão de, de seguir a Bíblia, seguir o batismo, e isso faz parte um pouco da mensagem, porque mostra que, tanto nos dias que vivemos hoje, quanto nas cartas escritas há tantos anos atrás, cada um tem o seu processo. Cada um passa por um processo até realmente encontrar a Jesus ou ser encontrado por Ele, né? E cada um passa pelo seu processo, seja ele rápido, seja ele um pouquinho mais demorado. E uma das cartas que eu quero ler hoje aqui é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então, os irmãos que puderem abrir, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, eu quero fazer esse paralelo aqui com os processos que hoje nós vivemos, mas também que esse escritor desta carta, que foi Paulo, quando ele passou pelo seu processo, não sei se todos os irmãos conhecem a história ou não, eu também não vou me alongar muito aqui nisso, a gente pode voltar a esse tema numa outra pregação, mas Saulo, como era chamado na época, ele perseguia os cristãos, ele
queria matar aqueles que pregavam o nome de Deus. E, e dentro desse processo, dentro do processo dele, quando ele encontrou a Jesus, mesmo querendo matar, mesmo querendo perseguir os cristãos, no livro de Atos, no capítulo 9, quando ele encontra Jesus, que Jesus pergunta para ele, Saulo, por que você me persegue? E na hora a reação dele a resposta que vem ali no livro é: quem és tu, Senhor? Então isso nos mostra que nós, no meio de um processo, quando nós verdadeiramente encontramos a Jesus, nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos que esse encontro faz a diferença, né? Então, nos nossos processos do dia a dia, nós sabemos que esse encontro realmente é de uma forma diferente. Diferente de tudo aquilo que ouvimos, diferente de tudo aquilo que tentamos ser convencidos no dia a dia. E o que me chama a atenção no processo dele é que depois que ele encontra a Jesus, depois que ele realmente sabe quem é aquele que ele estava perseguindo, que ele é transformado e que ele passa a se chamar Paulo e ele começa a pregar a palavra de Deus, ele escreve algumas cartas para algumas igrejas e é nesse ponto que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar porque a mensagem aqui de hoje, obviamente ela foi trazida aqui até as minhas mãos para eu poder transmitir a vocês. Ela foi trazida por Deus. Eu tenho a certeza disso porque eu oro antes de preparar cada texto, cada mensagem, mas eu também não posso deixar de dizer que a história e o processo de Paulo, eu me identifico muito, assim. Então eu gosto muito de falar a respeito dele, gosto muito de falar a esses temas, e a cada ponto que ele fala para cada uma das igrejas, me faz pensar também um pouquinho na maneira com que nos portamos ou que deveríamos nos portar diante de uma igreja ou com a palavra de Deus. E sem estender mais assuntos, eu quero ler aqui 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo todo. Então eu quero falar de versículo a versículo, fazendo esse paralelo com o que Paulo fala para a igreja aqui de Corinto e a nossa igreja de hoje, que parece um texto para uma igreja de uma época, mas tem muito a ver com os nossos dias também. Gosto de analisar dessa forma. Seguindo no verso 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Só o verso 1 aqui, eu quero comentar um pouquinho. Se nós temos este ministério hoje, a cada um aqui, seja esta igreja onde nos reunimos hoje, seja um ministério mais particular, vamos dizer assim, que é como nos vemos, eu com a minha esposa, pelo trabalho que fazemos, seja uma grande igreja, ou seja o ministério de Paulo daquela época. Temos este ministério da parte de Deus não por competência nossa, não porque somos os melhores, não porque sabemos falar ou conhecemos mais pessoas ou podemos formar uma igreja maior. Não. Em primeiro lugar, temos este ministério pela misericórdia de Deus que nos foi dada, porque se Ele não permitir que tenhamos o ministério, não teremos o ministério. Não teremos a palavra, porque a palavra não é nossa, a palavra é dele. Eu não posso me apoderar de algo que já está escrito aqui e eu simplesmente reproduzo. Eu simplesmente leio e trago uma reflexão. Então eu não posso dizer que isso é meu, eu não posso dizer que o ministério é meu, que a palavra é minha. É tudo dele. Tudo dele e para ele. E
as últimas palavras aqui do verso 1 é não desanimamos. Por que desanimaríamos? Por que ficaríamos tristes com o ministério, ou com a palavra, ou com algo que nos foi confiado? Talvez pelo mesmo motivo que Paulo tenha sofrido. Não vou dizer se desapontado, porque ele de maneira alguma ele deixou o seu ministério, ele se fez fraco por isso, ou murmurou, ou coisas assim. Pelo contrário, ele falava muito ao contrário disso. Mas hoje é simples, por qualquer detalhe que seja no ministério, por qualquer detalhe que seja nas nossas vidas particulares mesmo, nos desanimarmos, nos deixarmos abater. Seguindo aqui para o verso 2, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Então esse talvez era um grande ponto ali que Paulo usava, e todos os outros que andavam com Jesus eu acredito que não faziam diferente, mas não usar de engano, não distorcer a palavra de Deus, não colocar outras coisas na frente do ministério para tentar fazer sucesso, como dizemos hoje, para tentar que o seu ministério cresça, para tentar com que a sua palavra seja mais alcançada ou coisas assim. O que ele conseguiu ali, desta maneira de levar o ministério, desta maneira de pregar a palavra de Deus, no meio da caminhada, eu tenho certeza que foram muitos inimigos. Muitos seguidores, mas também muitos inimigos, né? Porque desde aquele tempo até hoje, quando tratamos a verdade, como tratamos a palavra de Deus como seriedade, quando trazemos a consciência de todos aqueles o que deveria ser a verdade para todos, certamente nós fazemos alguns inimigos pelo caminho, certamente somos tidos como tolos, que eu sei que muitos de vocês já devem ter notado alguma situação assim, que hoje em dia ficou muito simples, ficou muito comum usar de uma mentira, usar de versículos isolados da palavra para que possa parecer mais agradável aos outros, possa parecer mais interessante ser cristão ou seguir a Deus. E a verdade da palavra, ela, para muitos, eu não posso generalizar, não posso falar que são todos, mas para muitos, a verdade da palavra acabou ficando em segundo plano. E eu acredito, sem medo de errar, eu acredito que essa verdade ter ficado em segundo plano tem decepcionado muita gente. Porque a igreja, por mais difíceis momentos que tenha passado, mas ainda tem muita gente que quer levar Deus a sério. Ainda tem muita gente que quer fazer o correto. Embora o mundo todo esteja condenando isso, embora muitas vezes seja difícil falar a verdade, seja difícil colocar Deus em primeiro lugar, mas eu sei que tem muita gente que ainda quer fazer isso. Eu sei que tem muita gente que ainda valoriza esta palavra. Só que o mundo tem apertado, o mundo tem nos esmagado, porque essa verdade que Deus nos apresenta, essa verdade que deveríamos viver, tem ficado cada vez mais pesada para todo mundo. Eu vou seguir um pouquinho o texto aqui no verso 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Então, o início do verso 4 nos fala que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Se isso está escrito na carta para a igreja de Corinto naquela época, quer dizer que já existiam coisas que desviavam a atenção dos cristãos. E daquela época para cá, o que mais surgiu? O que mais aconteceu? Quanta tecnologia mais veio? Quantas coisas novas mais vieram para nos tirar a atenção de Deus? Para nos tirar do foco? Para nos fazer cegar? Será que isso liga com os nossos dias? Será que isso faz sentido para você que está me ouvindo agora? Será que deuses, se eu posso, com o perdão da expressão, usar essa palavra, mas tem se tornado deuses na vida de muitos? A vaidade, a aparência, a soberba, o dinheiro, a fama, têm sido deuses na vida de muitos e têm cegado aqueles que deveriam realmente estar fazendo o correto. Principalmente dentro da casa de Deus. Esses deuses têm deixado cada vez mais difícil a verdade ser vivida, a verdade ser falada e a verdade ser pregada. Esses deuses que nos cegam, ou que cegam a maioria daqueles que deveriam estar com Cristo verdadeiramente, esses deuses tornaram normal a maldade em nosso meio. Tornaram cada dia mais comum você trocar o eterno, que é certo, pelo duvidoso, que é passageiro hoje. Esses deuses que nos cegam os olhos, nos dizem que é mais importante eu ser famoso hoje do que eu buscar Deus no meu secreto que ninguém está vendo. E eu vou pular um pouquinho mais o texto, direto para o verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aqui traz mais um pouquinho da dificuldade daquilo que vivemos, ao tentar seguir aquilo que devemos seguir, ao tentar ser verdadeiros, ao tentar sermos o mais correto possível. Aqui, já naquela época, Paulo já dizia que que éramos esmagados, que éramos pressionados. E poderíamos até, como diz o começo do texto, que o tesouro estava guardado em vasos de barro. O vaso de barro ele é frágil, então se a gente começa a ser pressionado, se a gente começa a ser massacrado, o nosso exterior, a nossa aparência, ela pode até parecer abatida. A nossa aparência ela pode até parecer cansada. Ela pode parecer desgastada. Só que o tesouro, ele tem que estar no interior e tem que estar intacto. Você não pode deixar com que essa pressão, com que essa maldade que o mundo tem se tornado, não pode deixar com que corrompa o interior do vaso, porque o verdadeiro tesouro está ali, está no interior. Dessa forma, eu entendo que temos que ser o mais verdadeiro possível diante de Deus, para que Ele possa nos sustentar, para que Ele possa, se necessário for, deixar com que esse vaso que está arranhado, que está machucado, seja quebrado e refaça. Mas o interior não pode mudar. O interior desse vaso tem que se manter intacto. Todo esse tesouro que ali está guardado, é ali onde devemos manter a nossa verdade, é ali onde devemos manter
realmente aquilo que somos e com sinceridade, porque eu vejo que hoje o inverso muito acontece. Às vezes tem interiores que estão todos estragados, interiores que estão mesmo até vazios, e só que por fora o vaso, a aparência sempre está bonito. Por fora parece que é bom, por fora parece que está em forma, parece que não sofreu nada. Só que o interior desse vaso, ele foi invertido. O interior não tem absolutamente nada. Não estou aqui para apontar, para dizer que um está certo, que o outro está errado. Não. Só que muitas vezes damos ouvidos a esses que falam bonito, a esses que falam por muito tempo mas isso não passa do exterior tentando nos convencer que ele está cheio de algo valioso. E no fim, o interior está vazio. No fim, ali dentro não tem nada. Por isso devemos guardar esse tesouro de dentro do vaso da maneira mais segura e mais pura possível. Se eu seguir um pouquinho aqui o texto, eu quero avançar um pouco para utilizar um outro exemplo para vocês aqui, de que não adianta o exterior estar bonito e o interior não ter nada. Porque na própria palavra de Deus diz que Deus ele sonda a intenção do teu coração, mesmo antes de você abrir a tua boca. Ele já sabe aquilo que você vai pedir, ele sabe aquilo que você vai falar. Então não adianta aqui a gente fazer uma oração bonita, não adianta a gente falar 30, 40 minutos com Deus pedindo alguma coisa ou simplesmente agradecendo por uma coisa que não está no nosso coração. Esse é o propósito desse versículo aqui, eu acredito, que Paulo nos fala que o interior ali é o que deve ser o tesouro que está guardado. Eu gosto muito também de falar e de usar exemplos que eu tenho vivido. Não posso falar aquilo que eu não vivo, porque senão seriam somente palavras vazias também. E não é essa a intenção de trazer isso para vocês. Muito curioso que a semana que passou, eu tive uma experiência muito real. E eu estava passando por um momento bem complicado, uma semana dura, difícil. E muitas vezes é difícil a gente segurar isso e dizer que está tudo bem e pronto. Mas também a gente não pode sair falando e reclamando o tempo inteiro e tudo. Tem hora certa e tem para quem você fazer isso, né? A palavra também é muito clara nisso, que você quando tiver que pedir algo para Deus, entra no teu quarto, no teu secreto, fecha a tua porta e ali você se derrama, ali você pede, ali você chora, ali você reclama, porque não há outro que vai poder resolver o teu problema, não há outro que vai poder te amparar no momento que você precisa, que não seja Deus. Então, de maneira simples, clara e objetiva, eu estava muito chateado e eu fui claro com Deus na semana passada. Em uma oração, eu fui muito claro e não posso usar desse termo assim, mas para vocês entenderem como se eu estivesse brigando com alguém. Eu realmente estava, eu tive uma pergunta muito séria para Deus, uma oração muito... Como? Muito pontual, obrigado, meu cérebro aqui do meu lado. Numa oração muito pontual a Deus, eu coloquei para ele uma situação grave que estava acontecendo comigo, que eu, comigo, não estava tendo forças assim para suportar ou para saber resolver. E isso foi instantâneo, porque eu coloquei para Deus essa oração de uma maneira tão natural, como se eu estivesse conversando com Ele ao meu lado. Não precisei
não precisei de uma oração de 15 minutos, 30 minutos, 50 minutos, com muitas palavras. Não, foi simplesmente uma frase que eu disse para ele e entreguei nas mãos dele. No outro dia, pela manhã, claramente eu tive a resposta disso. E hoje eu vivo coisas que naquela semana, na semana passada, eu não acreditei que seria possível. Então, esse é o segredo de manter o interior do vaso intacto, de manter o interior do vaso mais puro possível, porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Ele nos pede, é o nosso coração sincero, é a nossa adoração sincera. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui no texto, no verso 13. Está escrito: Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos. Quero parar aqui no 13 para fazer mais um paralelo aqui. Que nós falamos somente daquilo que acreditamos. Eu acho que ninguém aqui tem o hábito de sair falando para outras pessoas aquilo que nem ele mesmo acredita. Então nós vamos falar daquilo que cremos. Eu falo de Deus porque eu acredito em Deus. Eu digo que Ele morreu e ressuscitou e vai voltar para nos buscar porque eu creio nisso. Porém, hoje nós escutamos palavras na internet, hoje nós vamos para, talvez visitamos igrejas, hoje escutamos mensagens de várias pessoas, que depois desse tempo que passamos em casa, temos pregadores por todos os lados, né? Seja mensagem no WhatsApp, seja no Facebook, seja o YouTube, temos palavras por tudo. Acabamos ouvindo essas palavras, acreditando que elas são verdadeiras, e depois acabamos replicando isso, pensando que estamos falando uma verdade, coisa que hoje talvez mais da metade das igrejas não estejam vivendo, que é a verdade de Deus. Falam, falam, falam o tempo todo, mas não dizem nada. Não sei se os irmãos conseguem compreender o que eu quero dizer, mas muita gente hoje fala, fala, fala o tempo todo, fala de Deus, prega, copia a mensagem de um lugar, de outro, fala, mas aquilo é vazio, aquilo não tem o conteúdo, não tem, talvez com o perdão da expressão, mas Deus não está ali. São simplesmente palavras. E temos que ter o cuidado em ouvir e depois reproduzir isso, porque nem sempre aquele que fala em nome de Deus, realmente Deus está ali com ele para falar aquilo. Porque a palavra de Deus, nessa a qual eu me baseio para falar tudo isso, é aquela palavra que nos diz que nos tempos próximos ao fim, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Falsos profetas estariam falando, o amor de muitos esfriaria, e é isso que temos visto acontecer. Então temos que cuidar com o que ouvimos. Podemos ouvir tudo o que quisermos, aonde quisermos, não sou contra aquele que prega a palavra de Deus. Mas depois de ouvirmos, vamos às Escrituras, examinemos aquilo que foi falado. E se não faz sentido com a palavra de Deus, se anda do lado da palavra, se é alguma coisa que alguém pensou e acrescentou aqui, deixa de lado, aquilo não vai te acrescentar em nada. Se está fora da Bíblia, se está fora da palavra de Deus, temos que ter muita atenção em ouvir e depois reproduzir isso, porque vamos falar daquilo que achamos que é uma verdade. Lembrem, irmãos, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nos criou perfeito. Com essa perfeição, Ele nos deu 2 ouvidos e nos deu uma boca. Guardemos os nossos ouvidos a ouvir, para depois falar.
para falar daquilo que tivemos convicção, para falar daquilo que acreditamos, para falar daquilo que possa edificar a vida de alguém. Amém? Para não me alongar muito, eu vou continuar o texto aqui, no verso 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Parece duro de se ouvir tudo isso, de saber que muitas igrejas estão tomando esse rumo, estão tomando esse caminho, que a palavra de Deus, que já foi muito respeitada, vamos dizer assim, porque há tempos atrás, há anos atrás, você dizer que você era um crente, que você era um pastor, que você servia a Deus, era motivo de respeito. Infelizmente, hoje, você dizer que você serve a Deus, que você é um cristão, é motivo de piada. Infelizmente, porque muitos têm feito isso com a palavra de Deus. Muitos têm usado a palavra de Deus para envergonhar o nome de Deus, infelizmente. Então é duro ouvir todas essas coisas, ouvir tudo isso que desde aquela época Paulo já falava para as igrejas, mas é pior ainda saber que isso tem aumentado nos nossos dias. Mas o texto não termina tão duro desta forma. O texto termina falando que tudo é para o bem de vocês. Assim, como diz também, se os irmãos quiserem anotar para conferir depois, Hebreus 12, 6, Provérbios 3, 12. Eu vou repetir aqui para quem quiser anotar de novo. Hebreus 12, 6 e Provérbios 3, 12. Tudo isso é para o bem de vocês. Por quê? Nessas duas referências que eu passei, a palavra vai ser muito clara em dizer que o pai corrige o filho a quem ama. Aquele pai que quer disciplinar o seu filho, vê o filho fazendo algo errado, vê que ele está andando por um caminho que não vai ser bom, que não vai levar para um lugar direito. Qual é o pai que vai olhar para o filho, vai cruzar o braço e vai dizer: vai, filho, faça o que queiras? Eu, pelo menos, não faço isso com a minha filha. E eu tenho certeza que vocês não fazem isso com o filho de vocês. Se o filho está indo por um lugar errado, o que o pai vai fazer? O pai vai chamar, o pai vai corrigir, se for preciso, vai usar de uma força maior, vai castigar, vai deixar no cantinho, vai pensar, mas o pai vai corrigir. Deus, ele não faz nada além do que nos corrigir, nos exortar, nos orientar, falar: filho, você está indo por um caminho que não é o que eu gostaria para você. Seguindo no verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Como todo o texto já disse, como tudo que eu falei anteriormente, o mundo nos bate, as opressões vêm, o inimigo tenta nos apertar de todo lado. Pode ser que um dia ou outro a gente esteja meio para baixo, meio desanimado, meio triste. O exterior, que ninguém é de ferro, eu sei que temos dificuldades. A palavra nos diz: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aqui Paulo, ele nos reforça essa mensagem, porque somos renovados dia após dia. Porque o mesmo Paulo, ele vai dizer aqui na mesma carta, 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso de 7 a 10. Eu prometo que eu vou ler só mais um pouquinho, tá? Eu não quero me estender muito mais, só que quando eu tenho esse encorajamento de Paulo, quando eu vejo tudo isso que ele nos diz aqui, eu vejo que as nossas fraquezas, que as nossas tristezas não podem nos deixar abater. 2 Coríntios 12, no verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É por causa dessa palavra que sabemos que estamos sendo renovados dia após dia. E sabemos que aquele dia, que é o mais difícil, que é o mais pesado, que a gente menos pensa que tem força para seguir, para se levantar, para andar, é ali onde o poder de Deus vai se manifestar. Se o nosso interior se mantiver intacto, se o nosso interior se mantiver verdadeiro e colocarmos as nossas angústias aos pés dele, aos pés do Senhor. Para finalizar, no verso 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sofrimentos leves e momentâneos. Eu sei, já passei por isso, posso dizer, e sei que os irmãos, aqueles que já passaram, sabem, quem não passou, quem está passando. Tem uma dificuldade hoje, parece que não tem fim, parece que não acaba. Lembre-se dessas palavras. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Quando você pensa que você está fraco, ali é que o poder de Deus se manifesta. Coloque as tuas fraquezas, coloque as tuas tristezas aos pés dele, aos pés de Jesus. E ele vai renovar as suas forças. Ele vai te dar forças para você passar por esse momento. E sabendo que colocamos os nossos olhos naquilo que não se vê, naquilo que é certo, que é eterno, sabemos que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, porque esses sofrimentos produzem para nós uma glória que vai durar eternamente. Amém, meus irmãos? Não quero me estender mais, era isso que eu tinha para trazer. Eu quero que cada irmão possa meditar nessa palavra, que cada um, independente da sua dificuldade, independente da sua tristeza, da sua fraqueza, da sua ferida, não deixe com que isso tire o seu foco, não deixe com que isso suje o interior do vaso. O vaso pode ser de barro, o vaso pode estar trincado, pode estar rachado, mas aquele tesouro que está guardado ali dentro precisa estar intacto, precisa estar ali pronto a ser apresentado a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade.